Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação. Aqui tem os diversos vídeos. Aqui os 3 últimos aqui de terça-feira. Hoje quarta é Laninha, amanhã 15 dias, estendido, Laninha em 15 dias. E os nossos canais parceiros aqui, onde o pessoal também pode se inscrever e dar o like. Vamos aqui para o nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS agrícola, uma importante ferramenta do homem do campo, onde ele pode ter desconto avisando que viu a propaganda no canal do Tempo. Então, Segna, seu GPS agrícola, catarinense de atuação na América Latina. Você sabe por que o GPS agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então tá esperando o quê? Adquira agora. Olha o telefone aparecendo aí, ó. Adquira o seu. Segna! Brasileiro como você! Estamos aqui ó, com a temperatura da água do mar subindo. Ó. Lembra que estava 18? Finalmente está em 19 graus, começando a subir um pouquinho a temperatura. Vai descendo um pouquinho mais água quente. Já tem uma água mais quente aqui em frente ao sul e sudeste. E mais fria no Uruguai para aqui na Argentina. Aqui, a água aqui, fria mesmo está por aqui. Aos pouquinhos a corrente do Brasil vai avançando. Está chegando o nosso verão, vai melhorando para o nosso lado. Aqui a anomalia do dia 30 de madrugada. Estamos com a Laninha bela e formosa aqui no Pacífico. O Índico tem partes acima e partes abaixo. Uma parte que está abaixo está afetando a gente. E aqui, ó, nosso Atlântico está mais frio que o normal. Não é água fria, é água menos quente entre o litoral do Nordeste até o litoral aqui do norte do Rio Grande do Sul. E começou a aquecer um pouco mais aqui, ó. Isso aqui talvez ajude a trazer um pouco de chuva aqui para a parte do Rio Grande do Sul, Uruguai e esse canto da Argentina. Vamos torcer para que se mantenha assim. Aqui o Nino 1 e 2. Ele está começando a perder um pouco de intensidade, mas ainda está bem forte. 1,4 abaixo do normal. Tu vê, ó, ainda não chegou a passar a barreira de 1. Desde setembro desse ano até agora, ele está sempre girando em torno de 1,5 ou abaixo. Então ele deu uma subidinha, vamos ver se ele vai manter. Tem muita água fria ainda para aflorar. O que define a Laninha, se ela é forte, fraca, moderada, subiu, agora está caindo de novo. Está com 0,8, 0,9. Está girando no patamar de Laninha moderada, querendo ser moderada forte de vez em quando. Vai ficar assim em dezembro. Dezembro, janeiro e fevereiro, nós temos o quê? Uma Laninha fraca, moderada, atuando no Pacífico e água mais quente aqui, ó, deu uma melhorada. Isso aqui pode ajudar bastante aqui no sul. Por isso que os modelos estão começando a colocar chuva aqui na direção do sul do Brasil. Então está indicando que essa região aqui, ó, pode ter uma melhora agora entre dezembro e janeiro, tendo períodos melhores de chuva, principalmente a parte centro-leste da região sul, a parte centro-leste do Rio Grande do Sul, o oeste do Rio Grande do Sul ainda é problema, o Uruguai e aqui essa parte de produção da Argentina, mas melhorou em relação à projeção de semana passada em termos de chuva para essa região. Aqui no Mato Grosso do Sul também está com uma estiagem, vai ter uma melhora. São Paulo e o Sudeste fica com chuva acima do normal. Está começando a colocar alguns momentos de veranico aqui entre o Mato Grosso, Rondônia, Acre, Tocantins e algumas áreas do Mato Piba. Não acredito muito em problema não. No Nordeste a situação está indicando ser boa para todos os estados, tirando, claro, a parte sul do Maranhão, extremo oeste do Piauí e talvez o extremo noroeste da Bahia. Mas a princípio, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, vai ter uma situação boa e a Cealba vai ter uma situação boa em termos de chuva agora nesse dezembro, janeiro e fevereiro. E aqui o sul continua irregular, mas está dando um sinalzinho bom, quem sabe algumas chuvas na hora certa aqui no sul, principalmente o Rio Grande do Sul, que essa semana não pode falhar, especialmente o centro-oeste. Para muita gente, se falhar a chuva até domingo, segunda, aí já é tarde, pode vir depois que para esse plantio não deu, aí vai ter que replantar, ainda tem tempo em algumas áreas. Então, aqui no sul, a chuva não vai ser tão ruim, principalmente em janeiro, é a nossa esperança. Janeiro não pode falhar mesmo. Quando a gente pega aqui, ó, de janeiro, fevereiro, março, a Laninha vai aos poucos sumindo, ficando de Laninha fraca, um neutro frio, continua aqui acima do normal em frente ao sul e sudeste e um pouco acima do normal no nordeste. Está indicando o quê? No sul, irregularidade de chuva.
momentos de chuva em excesso e momentos que dá uma falhada. Pode ser que ali em fevereiro, março, a gente tenha períodos de veranico aqui no sul, em várias partes. Então, vamos dizer assim, dá para dizer que é uma safra que está se desenhando boa. Talvez um outro ponto vai ter problema, principalmente o Rio Grande do Sul e parte oeste do Paraná, que ainda está devendo a chuva. O Mato Grosso do Sul e São Paulo também fica com um pouquinho de irregularidade, principalmente a parte sul do Mato Grosso do Sul. Do norte do Mato Grosso do Sul para cima, boa parte do verão é bom. O Mato Grosso, o Tocantins, a Mato Piba tem veranico, mas a chuva ainda tem um volume razoável. Talvez até seja bom para não ter aquele excesso de água como tivemos o ano passado, retrasado. O Nordeste como um todo, não vou precisar falar estado por estado, o Nordeste como um todo vai ter uma situação boa. Cada região na sua característica, algumas áreas com chuva excessiva como está acontecendo agora na Bahia. Algumas áreas como a região de Irecê, a região da Cealba, o sertão pernambucano, o Agreste, o próprio Ceará como um todo, a parte leste e norte do Piauí, o Rio Grande do Norte, todas essas áreas a chuva está começando a chegar mais cedo. Nessas áreas o pessoal já começa a ter condições de algum plantio de leve, com cautela, e vai acelerando à medida que a gente vai chegando no final de dezembro. Pode ter algum veranico na região de Irecê? Até pode, mas a princípio curto. Na parte oeste, centro e sul da Bahia também chuvas excessivas com alguns períodos de trégua. Mas no momento, o Nordeste como um todo ele está tendo uma situação boa em termos de chuva. Dentro desse ponto vai sempre ter um ou outro local ou com um veranico mais prolongado ou uma chuva mais excessiva. Então esse tem que tomar o cuidado. Aí principalmente, pegando aqui, vamos acentuar o mapa, embora não dê para identificar direito, mas por exemplo aqui a região do Mato Piba, mais ou menos, pode ter alguns intervalos de pouca chuva. A Bahia, excesso de chuva. Essa área aqui do Nordeste que está começando mais cedo a estação chuvosa, pode ter alguns intervalos de pouca chuva. Então, um pouquinho de cautela para quem está começando o plantio nas áreas onde ainda não é convencional. Mas já dá para iniciar com cautela. Indo agora aqui para o outro mês, para o outro trimestre, nós temos aqui, ó, fevereiro, março e abril. Vai ficando neutro. Um neutro mesmo, final do verão, começo do outono, e mais quente aqui no sul, continua mais quente aqui no Nordeste. Então, nessa situação, provavelmente continua com um pouquinho de irregularidade a chuva aqui no sul, mas já começando a apresentar uma situação mais favorável. Provavelmente a finalização da safra deve ser boa aqui no sul, pode melhorar no lado argentino, embora o estrago, acho que da fase inicial já vai ser grande. No Nordeste, situação normal da chuva, em todas as áreas onde é para chover vai continuar chovendo, talvez até estique mais a estação chuvosa. Aonde é para começar a reduzir, ela talvez atrase um pouquinho a redução da chuva. Então, de maneira geral, o início, a primeira parte do ano é boa. Então, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, a região da Cealba, norte da Bahia, toda essa área deve continuar tendo uma boa chuva ali em fevereiro, março, abril. As ondas de leste começam a atingir com frequência, começam aos pouquinhos a chegar no litoral, então praticamente emenda a chuva no litoral do Nordeste. No Mato Piba começa a reduzir a chuva, no Maranhão começa a reduzir a chuva, no oeste da Bahia começa a cortar gradualmente a chuva, ainda pode ter alguma coisinha atrasando um pouquinho a entrada da estação seca. Vamos dizer assim, é a finaleira, vamos dizer assim, a finaleira dessa região ao longo desse trimestre aqui, de fevereiro até começo do nosso outono. Quando chega aqui março, abril, maio, nós temos o quê? Começa o projeto, vai saindo do neutro para o neutro quente, então aos pouquinhos vai vindo. Aqui no sul, abril e maio, pode ter uma certa irregularidade na chuva, como vai estar em transição, então vamos ter algumas entradas de frio, calor mais acentuado, alguma geada já pode aparecer em abril nas áreas tradicionais aqui do sul, em maio vai se expandindo mais e em junho e julho a geada já começa a aparecer nas áreas normais. Então, não atrasando o milho safrinha, o pessoal consegue avançar com gosto, vamos dizer assim, o plantio tudo normal e deve ter uma produção com risco normal, que é o quê? Algum período de pouca chuva em algumas áreas do Paraná, Mato Grosso do Sul, alguma geada ali entre a segunda quinzena de junho e julho, que é normal. Então, é não atrasar a safrinha do milho e tudo indica que vai ter uma situação boa. Não está indicando nenhuma seca assim forte no mês de abril, maio. Então, isso já é um bem caminho andado para um bom
um bom planejamento da safrinha de milho no Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, até mesmo em Minas também, o pessoal que tem o milho safrinha ali no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, essas áreas onde o pessoal ainda produz alguma safrinha, no Mato Grosso do Sul, Goiás também. Então, seguindo rigorosamente o calendário, tem tudo para terminar com uma safrinha de milho boa. Só talvez um frio ou outro assim um pouco mais forte é que pode surpreender, porque como nós vamos estar em situação de neutro quente, tu tens muita variação. Tu pode ter um comportamento parecido com El Niño ou um comportamento parecido com La Niña, ele não se define. Como nós estamos saindo da La Niña, então algum efeito residual, algum frio mais forte, precoce, até não dá para descartar, principalmente da metade do Paraná para baixo, extremo sul do Mato Grosso do Sul para baixo. Seria talvez um risco pequeno nesse sentido. E quando chega aqui, no período de abril, maio e junho, o El Niño começa a se definir. Ainda não dá para caracterizar porque provavelmente a atmosfera ainda não acoplou. Então ele começa a ficar com o indicativo de El Niño a partir do meio do inverno para frente. Aqui fica mais ou menos próximo normal acima, aqui normal. Então, no Nordeste começa a reverter, começa a secar mais cedo, o período da estiagem tende a aumentar em grande parte, não é regra, tu pode ter chuva com períodos de El Niño, assim como tu pode ter seca com períodos de El Niño aqui no Sul, não é regra rigorosa, mas a tendência é que tenha problema de água, falta no Nordeste e excesso de água entre a segunda metade do inverno e primavera aqui no Sul. O inverno provavelmente vai ser altos e baixos na temperatura. É possível que ele seja um inverno de normal para frio na média. Alguns episódios de frio forte ainda deve ter e depois começa a ficar sem muita variação e com um risco menor de geada tardia na saída do inverno. Então a entrada do inverno pode ser problemática, mas a saída dele só pelo excesso de umidade mesmo. E quando chega aqui, ó, na parte de maio, junho e julho, ou seja, o auge do inverno, o El Niño está começando a se definir bem no Atlântico, no Pacífico, e aqui também está se definindo água um pouco mais quente que normal e normal na região do Nordeste. Isso pode afetar a estação chuvosa do leste e do Nordeste, ali pode talvez antecipar um pouquinho o fim dela, na região ali do Ceará, Rio Grande do Norte, um pouquinho de atenção com o finalzinho da estação chuvosa nessas áreas, assim como Maranhão também. Nas outras áreas, dentro do comportamento normal. Na região aqui do Centro-Sul, de repente, já um inverno um pouco mais úmido aqui, algumas chuvas esporádicas também no Sudeste e Centro-Oeste, mas, no geral, o Nordeste diminui a chuva e o Sul aumenta a chuva. Então, é provável que a gente venha a ter problemas na segunda parte do inverno e na próxima primavera, que está indicando aí um El Niño já definido aqui, ó. Quando chega junho, julho, agosto, ou seja, do auge do inverno para frente, ele já está se sinalizando em todo o Pacífico. Aqui, ó, dá uma pequena resfriada, uma tendência. Então, nós já teremos o quê? Tudo indica que vamos ter El Niño no segundo semestre de 2023, que pode afetar com chuva acima do normal e mais frequente no Sul. O Centro-Oeste e o Sudeste antecipa ou atrasa um pouquinho a estação chuvosa, de resto continua, e quando chega lá no Nordeste pode ter problemas maiores com falta de chuva, a estação chuvosa mais irregular e a estação seca mais prolongada. Aí temos que ver caso a caso, quando começar a chegar mais ali, abril, maio, para a gente ter certeza como é que vai ser o comportamento do Pacífico. Mas tudo sinaliza que o segundo semestre de 2023 vai ser com El Niño. Chuva mais excessiva no sul e chuva bem mais irregular no norte e nordeste. O centro-oeste e o sudeste ficam meio que no sanduíche. Mais ao sul parecido com o sul, mais ao norte parecido com o nordeste. Então, a metade norte de Minas, norte do Espírito Santo, Tocantins, norte de Goiás, norte de Mato Grosso, fica mais parecido com as regiões norte e nordeste. Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, sul de Minas, Espírito Santo, Rio, mais parecido com o sul. Então fica meio bagunçado, ora chove de mais, ora chove de menos. Aqui no sul, a chuva é mais excessiva e os períodos sem chuva são menores. Pode ter veranico durante um El Niño no sul? Pode. Pode ter chuva excessiva no Nordeste durante o El Niño? Pode. Não é regra, mas tem as suas exceções. Ok? Graças a Deus que isso acontece. Porque chuva demais ou falta de chuva também é ruim. Outubro fechou, novembro fechou, dezembro continua frio, janeiro
continua em fevereiro, não está aparecendo nessa aqui, que é a transição de março até maio, e durante o inverno começa a aflorar com mais gosto da água quente. Mas vocês vêm notando que aqui, ó, daqui para cá ela vai perdendo intensidade. Isso aqui que a gente tem que observar bem. O que pode indicar? Que talvez o El Niño seja um El Niño fraco ou não muito persistente. Isso aí a gente só vai ter ideia quando chegar ali as projeções de abril, maio para frente. Mas por enquanto está sinalizando primeiro semestre de 2023, Laninha a neutro frio e neutro. Segundo semestre neutro, neutro quente e El Niño. Então vamos ter essa transição relativamente rápida. Então vamos torcer para que seja o menos traumático possível. Então aproveitar bem essa estação chuvosa no Nordeste, onde o pessoal pode fazer uma boa safra, pode até perder por excesso de chuva, principalmente na Bahia. Com muita atenção agora que vai chover bastante em algumas áreas do Nordeste, trazendo transtorno. Já está chovendo, né? Tem regiões aí que já choveu muito, assim como no Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. No café ali no Espírito Santo, que nem ela me perguntou se vai esquentar, no momento não está indicando nenhum período longo de calor, pode ter picos curtos de calor. Isso pode continuar atrapalhando para eles nas áreas ali de 800, 900 metros para cima, no leste de Minas e Espírito Santo. Nas outras áreas do café, o ritmo normal talvez dificulte a parte de tratamento. Aqui no sul, nós temos problema agora, esse mês de dezembro, temos esse excesso de chuva na metade leste de Santa Catarina. Tomara que a chuva venha também para o Rio Grande do Sul. O sul do Brasil está uma bagunça. A parte leste está com chuva excessiva. O centro bem irregular. Num canto tem chuva, no outro não. E a parte oeste da região sul está com um problema de falta de chuva. É torcer para que dezembro não seja muito ruim e que principalmente janeiro, que é talvez o mês-chave para uma boa safra aqui no centro-sul e até mesmo na Argentina, vai ser o comportamento de final de dezembro, janeiro e comecinho de fevereiro. Esse é o período que pode salvar muita lavoura. Na Argentina agora vai ter um calorão semana que vem e isso pode afetar. Na temperatura também. O verão tende a ser um verão não tão quente no centro-oeste e sudeste, partes do sul, um verão mais quente na metade oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina. Claro, não longo, períodos curtos de calor forte, períodos bons, agradáveis. Um ou outro frio também vai entrar durante o período agora do verão aqui no sul, que pode afetar o pessoal do arroz. O pessoal lojista vai ter que ter um pouco de paciência. Agora começa a melhorar um pouco as vendas de roupa de verão aqui no sul do Brasil. Na Argentina pode ter problema no setor elétrico em relação ao consumo de energia para refrigeração. Em compensação, o consumo de sorvete, bebidas para refrigerar, para assim, refrescar, vai ser bem acentuado. No sul do Brasil vai ser um pouco de cada. No litoral, talvez a gente tenha aí uma temporada razoável. Normalmente, quando tem essa situação de laninha, quase sempre tem muitos dias, às vezes meio nublado, um friozinho de vez em quando para dar um alívio. E aqui na Serra, quem sabe ainda alguma geada durante o verão, principalmente dezembro e março. Então, um resumo bastante grande do sul, da situação do Laninha e El Niño, que por enquanto está indicando, começa com Laninha e termina com El Niño 2023. Não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, os diversos vídeos e os nossos canais parceiros também. E esqueci quase os abraços. Vamos aqui os abraços. Aqui, Normindo Neres Monção, Fazenda Nova, Sebastião, Laranjeiras, Bahia. Cleiton Euclides da Cunha, Bahia, Quinjing. Flávio Queiroz, Barra Bahia. Moisés Varjão, Canudos, Bahia, e também Ultan Gama, também de Canudos, Bahia. Os dois, um abraço. Jefferson Rebouças, Limoeiro do Norte, Ceará. Rodrigo dos Santos, Carira, Sergipe. Rivaldo Araújo de Queiroz, Catolé do Rocha, Paraíba, e também Fazenda Monte Verde. Então sintam-se todos abraçados e voltamos no sábado com um novo episódio do Laninha El Niño. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.